Representatividade. Significado. Caráter do que é representativo. Qualidade reconhecida a uma pessoa, a um grupo, a uma entidade ou a um organismo mandatado oficialmente por um grupo de pessoas para defender ou representar os seus interesses ou exprimir-se em seu nome. Sinônimos: reconhecimento, expressão, representação, visibilidade. Representatividade é importante em todos os âmbitos da nossa vida, desde a mídia tradicional, na internet, até a política, cinema, brinquedos e por aí vai. E normalmente, quando ouvimos esse conceito, logo lembramos de alguns exemplos e bandeiras, como feminismo, combate ao racismo e luta pelos direitos LGBTQIA+. Mas você entende de verdade o que é representatividade e qual a importância dela? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E o tema desse episódio é representatividade. E quem vai desenrolar esse assunto com a gente é a diplomada em Direito pela Univates, a Nadine da Silva, e o estudante de Pedagogia, Tainã de Souza. Sejam bem-vindos. Obrigada, muito agradeço o convite. Então, muito obrigado, meninas, pelo convite. A gente agradece. Bom, e normalmente nós apresentamos convidados, né? Mas dessa vez a gente quer fazer algo um pouco diferente. Então queremos que vocês dois se apresentem, comentem um pouco mais sobre vocês e nos digam o que é representatividade para vocês. Então, meu nome é Nadine da Silva, eu sou formada em Direito aqui pela casa, pela Univates. Hoje eu sou advogada e mestranda em Ambiente e Desenvolvimento. Trabalho com nacionalidade portuguesa, então uma área um pouco mais diversificada. E representatividade para mim é a gente se enxergar dentro de um ambiente que normalmente a gente seria excluído. Então, acho que é um lugar de ter um lugar de fala, se encontrar dentro de um ambiente que a gente normalmente não estaria inserido. Então, meu nome é Tainã de Souza, eu sou uma pessoa trans não binária, sou atual estudante de pedagogia, me formo esse semestre, e pra mim representatividade é me enxergar em lugares que a sociedade diz que eu não deveria estar, que meu corpo não deveria ocupar. Me ver nesses lugares e me sentir presente, me sentir visto. Perfeito. Nós somos diversos. Existem muitos e muitos tipos de pessoas, de diferentes tons de pele, cabelos, formatos de corpo, orientação sexual, desejos, sentimentos e muito mais. Somos diversos e únicos. Por isso, a importância de nos sentirmos representados. Como o Thay falou, né? É se ver. Ser representado é ser visível. É quando você liga a televisão, por exemplo, que foi um dos maiores meios de comunicação e informação por muito tempo, e não vê alguém como você, não se vê representado. É como se não validasse a sua existência. Por exemplo, se você só vê pessoas brancas em tela, cria-se a ideia de que o padrão, o ideal é ser branco. Ou seja, uma pessoa negra não tem onde se espelhar. E aí cresce a inferiorização e a hierarquização racista. Como foi, ou é ainda, para vocês essa questão de identificação na TV ou no cinema durante o crescimento de vocês? Eu cresci assistindo Globo, acho que como a maioria das pessoas, né? E enquanto pessoa LGBT, porque por muito tempo eu me entendi como uma pessoa lésbica, uma mulher lésbica, né? Alguns das referências, assim, são de pessoas de novelas, assim, né? Tem algumas novelas que apareceram, mas sempre muito sutis, assim, o amor entre duas mulheres, mas algo como proibido ou errado. Ou... A partir do momento que eu me entendo, então, como uma pessoa trans, eu começo a buscar, né? Tanto em questão de seriados, no próprio cinema. E existe muito uma questão estereotipada do que é ser uma pessoa trans, da indústria do cinema, mostrando que a gente se entende como errado no nosso próprio corpo. E são questões que foram construídas, assim, no meu imaginário e na minha identidade enquanto sujeito durante esse período em que eu estava me descobrindo enquanto pessoa trans, e que hoje eu tento, então, desconstruir, porque hoje em dia eu entendo que eu não estou no corpo errado, eu não preciso fazer nenhum tipo de mudança estética pra ser uma pessoa trans, e muito dessa imaginação e desse pensamento de que, sim, estou no corpo errado, veio da maneira com que a mídia expõe o que é ser trans, o que é ser LGBT. Então, eu percebo de uma maneira negativa, né? De uma maneira que não foi construída por pessoas LGBT, né? E que não te representou nem como mulher lésbica e nem como uma pessoa trans. Não, de maneira alguma. Hoje em dia eu consigo entender isso, né? Mas durante o meu processo de construção, assim, de individualidade e tudo mais, eu acho que representou muito, mas hoje em dia não faz mais sentido, né? E o que te ajudou a entender isso? Então, pra minha geração, né, tem toda a questão dos influencers
influencers digitais. Eu acho que é uma rede que, querendo ou não, existem coisas negativas, mas assim, que me ajudou muito a me entender enquanto ok com o meu corpo, ok enquanto uma pessoa trans. Então, eu busquei na época, né, seguir pessoas que são diferentes, não só a pessoa trans que é estereotipada e que é passável. Eu busco seguir pessoas que têm corpos diferentes e percepções diferentes do que é ser trans. E eu acho que principalmente é esse ponto, assim, porque e o YouTube também, né, que mais no início, assim, antes, quando não tinha tanto a influência do Instagram, por exemplo, né? Bom, eu acho que antes eu esqueci de dizer a parte principal. Eu sou uma mulher preta, que é o motivo de eu estar aqui hoje. E eu acho que a relação das pessoas pretas pra TV, ela ainda é muito estereotipada. No cinema, agora, com Wakanda pra Sempre, toda essa ascensão dos super-heróis, a gente tem uma melhora na minha visão. Mas na TV ainda é muito difícil a gente ver pessoas pretas que é o que eu tô até estudando agora pro mestrado, em posições de chefia. Normalmente é uma posição de servidão. A pessoa tá servindo, ou é uma empregada, ou é o funcionário do advogado. Nunca é naquele lugar de eu consegui chegar até aqui, eu tive a capacidade de estudar, e não tem esse desenvolvimento ainda, acredito que na nossa televisão aqui no Brasil. Mas a parte do cinema, acredito que esteja melhorando bastante, a gente tenha evoluindo, mas mais nesse lugar de super-heróis, né? Até um dos pontos que a gente, né, já analisei, já estudei anteriormente, é a questão do Oscar, que a primeira vez uma mulher negra agora, em 2023, foi premiada com 2 categorias no Oscar. Não tinha acontecido ainda na história do prêmio. Então, é uma coisa absurda. Olha o tanto de produção que a gente tem, que a gente sabe que é, né, ou dirigida, ou tem alguma coisa de vestimentas, né, da parte artística ali, de pessoas pretas, e que não é levado em consideração. Simplesmente é colocado de lado, descartado, porque as pessoas acreditam que não seja nesse lugar, né, o lugar das pessoas pretas. E isso, né, refletiu bastante no meu crescimento, porque eu tive dificuldade de me identificar com essas profissões. O que eu vou querer ser? Porque na minha família eu não tenho ninguém que fez faculdade até o momento. Então não tenho nenhuma perspectiva. E aí, com esse passar do tempo, as minhas primas foram fazendo graduação, mas eu sou a primeira da família que tem uma graduação 100% presencial. Então é uma coisa bastante, né, uma deficiência da nossa sociedade também, que influenciou bastante no meu crescimento, mas que me permitiu chegar até aqui também. Então é uma construção. Sempre tem uns pontos negativos, né, que levam para esse lado de exclusão, mas também tem pontos positivos que hoje eu me sinto mais forte, mais pronta pra estar aqui. E é legal isso que tu falou sobre o papel, né, de servidão. Esses tempos, até quando eu tava escrevendo o roteiro, pensando nisso, eu lembrei de uma novela que eu não assisti quando passou, obviamente, uma novela bem antiga, eu não vou lembrar o nome, mas acho que é aquela que a Carolina Dickman raspa a cabeça. Sim. E aí tem, então, a empregada, que é uma mulher negra, só que ela não é empregada, ela é da família, né? Ela faz parte da família, ela é amiga deles, mas a mulher passava a vida dela dentro daquela casa, só fazia aquilo. E tipo, eu fico imaginando, né? Como é que é uma menina crescer e ver que a minha representatividade nessa novela é a mulher que é a amiga da família. Nem bem paga devia ser. Essa é uma discussão bem atual, bastante relevante também, que as pessoas naturalizaram muito isso, que a pessoa, ela trabalha pra mim, mas ela vive como se fosse da minha família, então ela tá inserida aqui no nosso contexto. Não, ela é tua funcionária, é diferente dela ser parte da tua família e ter os mesmos benefícios, os mesmos privilégios que realmente os teus familiares têm, né? Então, essa novela que tu pontuou, até também não recordo se eu cheguei a assistir, mas já vi várias vezes reproduzida essa cena. É uma novela tão emblemática, tão importante, né, que traz assuntos tão importantes, que seria um lugar interessante pra talvez dar essa visibilidade. Coloca a mulher preta como advogada, coloca a mulher preta como médica, foi auxiliar no diagnóstico. Poderia ser, porque a gente tem médicos pretos, mas não é o lugar que a gente é colocado. Enquanto que isso representa uma criança, né? Mas uma criança que chega, não sei, num posto de saúde, né, e enxerga ali um médico, uma médica mulher preta, né? Influencia bastante até a questão que eu me recordo na minha juventude, quando eu era menor, na minha infância. Minha juventude, a velha, né? A senhora, de 25 anos. Que a Daiane dos Santos era uma coisa assim inatingível, porque ela tava muito na TV. Precisava, gente, eu posso virar uma estrelinha? Eu consigo? Aí ela virava estrelinha, estendia uma perninha, um negócio. Então, tipo, a gente ter outras opções, não só no esporte, porque a pessoa preta é muito vista dentro do esporte. Pelé, Neymar, tem toda essa... Também é um estereótipo de que a pessoa preta ela é boa em esportes, mas na parte do estudo de ensino não tanto. Ela é boa como artista, né? Isso, cantora, ótima cantora, excelente. ótima dançarina,
feminino. Tem um corpo lindo. Isso É aí. sempre nesse lugar de estereótipo, assim, né? Então acho que essa construção é muito importante. E aí, quando a Thay falou sobre a questão trans, eu lembro muito... Aí, aquela noveleira, né? Minha família é muito noveleira. Eu também não assisti muito essa novela, acho que eu já tava fazendo faculdade. Enfim, não lembro na época. Mas que tinha um personagem que se descobre trans ao longo da novela. Também não vou lembrar qual que era a novela. Acho que era o que é Tio a Força do Fiuk. Querer. É, o Acho Tio que é Fiuk, querido. Que era o Ivan, né? Que era Ivan, pra ser... isso aí. Sim, ela é... Acho que foi, assim, uma das primeiras representações de uma pessoa trans masculina que eu vi em novelas, né? E como foi pra ti? Então, é meio bizarro, assim, porque primeiro que era uma atriz cis fazendo, né, o papel Sim. de uma pessoa trans, que a gente chama de trans fake. Porque daí eu já estava mais consciente o que era ser trans e tudo mais. E tem toda, de uma maneira meio sensível, assim, os autores da novela conseguiram representar muitas questões. Eu lembro, tipo, barba crescendo nele, daí ele ficava muito feliz porque tinha um pelo de barba crescendo nele. Então, eu consigo lembrar de cenas da novela, acho que me marcaram muito, justamente porque, meu Deus, eu passo por isso também, sabe? Eu me sinto como ele sente, a questão dos seios, que tem uma cena que ele se violenta, assim, tipo, machuca o próprio seio, porque é um Acho que ele se incômodo. enfaixava, né? Sim, ele usava, a gente chama de binder, né? Que é essa questão de comprimir os seios pra esconder. Então, são várias cenas, assim, que de fato acontecem, né, na realidade de pessoas trans, mas que não são a realidade da grande maioria, né? Então, eu acho que sim, é muito importante esse tipo de representatividade, mas até nas questões que ele encontra outros trans durante a novela, outras pessoas trans, nenhuma delas é por exemplo, uma pessoa trans preta, uma pessoa trans gorda. Então, tem toda essa questão de que pessoas trans, então, têm que ser passáveis, elas precisam performar a cisgeneridade, elas precisam ser brancas, elas precisam ser magras ou ricas, né? Exato, pra conseguir fazer os procedimentos estéticos que dentro da sociedade, então, ok, você então quer ser trans, mas você tem que ser desse jeito. Eu acho que muito disso, assim, a gente pode perceber na maneira com que ele foi apresentado, né, durante a novela. Sim. E falando disso, né, a gente entra nessa questão, porque a representatividade existe de duas maneiras, né? Forma objetiva e subjetiva. A objetiva seria a representação fidedigna de grupos, locais, etc. Já a subjetiva é no sentido da empatia, né? A sensação de identificação mesmo. E é o que acontece, né? Nas novelas, nas séries, filmes e até nos comerciais de TV. É que mesmo com a representação objetiva, não há a subjetiva. Ou seja, é muito isso que o Thay entrou. Personagens de destaque negros, por exemplo, eles representam as ideias brancas de negritude. Os personagens LGBTQIA+, representam ideias héteros de cis, diversidade sexual e de gênero. E normalmente muito estereotipadas, aquela pessoa, aquele homem gay, que trabalha no salão de beleza e pinta a unha de rosa e adora se vestir de mulher, né? Personagens de mulheres, por exemplo, em uma posição de destaque e liderança, e no fim do filme elas percebem que, na verdade, o que elas precisam para ser felizes é serem mães e terem um príncipe encantado. É uma visão extremamente masculina e machista do que é um sucesso para uma mulher. Então a gente queria saber como é que vocês percebem isso. O Thay já entrou um pouco nisso, mas... Essa questão muito da expectativa, né? A mulher, ela é muito rotulada que pra mulher ser validada e ter alguma importância pra sociedade, ela tem que gerar um filho. Ela tem que parir alguém e criar a família dela. Ai, tu já tá ficando velha, minha filha. E a tua família? Pois e quando vai casar? Só que a gente chegou, até que enfim, num ponto de que a gente tem outras perspectivas. A gente consegue se imaginar, não, hoje eu vou abrir mão de ter um filho nesse momento com 25 anos, que seria uma idade adequada, porque eu pretendo fazer 2 anos de mestrado. Então eu tenho essa oportunidade e agora a gente conseguiu chegar num lugar de sentar com um parceiro, sentar com um companheiro e dizer, olha, é a minha escolha, por ti tudo bem? Por mim tudo bem. Que é o caso que a gente viu agora do Porchat e da Nathalie. Foi uma dissolução da união, porque eles não tinham o mesmo entendimento com a questão de filhos. E eu acho que isso tem que ser muito mais naturalizado, tem que ser muito mais normal. Eu tenho o objetivo de ter filhos, então se o meu parceiro não quer, ok, essa relação não vai seguir, tudo bem, sabe? A gente normalizar e naturalizar isso um pouco mais, porque a gente tem outras perspectivas, outras ideias, e acho que a gente pode desenvolver muito isso, mas até não vejo como um impedimento, porque a gente tem várias colegas, eu me formei com várias mulheres que estavam grávidas, e isso em nenhum momento foi um impedimento para elas continuarem a graduação, se formarem, conquistarem a OAB. Então acho que a gente tem que tirar essa mistificação de que a mulher, ela tendo um filho, ela tem que se limitar à criação do filho. O filho pode ser
ser a abertura de muitas portas. Pode ser, né, o que faz com que ela cria expectativa, experiência e força pra lutar por várias outras coisas. Então a gente tem que desmistificar um pouquinho isso aí. Eu acho que puxando um pouco pro meu lado também, mas assim, pessoas trans masculinas, homens trans, existem várias pessoas que engravidam, sendo pessoas trans masculinas. Então, tem toda uma questão também sobre isso, né? Porque não são só mulheres que têm filhos, que engravidam, né? Que geram seus próprios filhos. Então, vem muito dessa pressão social também. Tá ok, você quer ser um homem trans, você não pode usar mais o seu útero que você tem lá e que tá funcionando perfeitamente bem. Não, a gente pode. Existem diversas maneiras com que as pessoas que têm útero podem engravidar. Então, eu acho que... E é muito isso também. E daí, a partir do momento que essa paternidade acontece, se espera dessa figura masculina que tipo de paternidade, né? Porque é diferente, porque aquela pessoa gestou, aquela pessoa pode ou não ter amamentado. Então, é visto de uma outra maneira, né? Porque, por exemplo, as mulheres cis que engravidam têm a licença maternidade. Homem trans que engravida vai ter licença paternidade, no caso? Vai ter esses 6 meses pra cuidar da sua criança? Então, eu acho que são várias questões também que entram nesse ponto, porque justamente não são só mulheres que engravidam, né? E quando vocês veem isso, por exemplo, assim, em tela, assim, essas representatividades que não representam vocês, na verdade, né? Acredito eu, tô aqui falando que não representa, né? Quem vai dizer que representa ou não são vocês. Mas como é que é pra vocês isso, assim? Tipo, como tu comentou antes, tava ali, mas era uma mulher cis representando aquele homem trans, que era uma mulher magra, era branca. Como é que isso pesa na hora da representatividade? Pra mim, enquanto indivíduo que já tenho consciência de quem eu sou e do que eu posso ou não posso, eu só busco meio que ignorar. Mas assim, pra mim é construção enquanto indivíduo. Mas eu penso muito, eu tenho uma crítica muito grande, porque existem meninos trans, existem crianças trans, adolescentes trans, ou até pessoas adultas que estão começando agora esse processo de se entender trans, que estão vendo aquilo e acreditando que aquilo é a única realidade que existe, né? Porque a gente tem essa tendência de acreditar que o que tá na TV é a única possibilidade. E não é. A gente ocupa vários espaços da sociedade, por mais que muitas vezes seja de uma maneira bem dolorosa, até a gente conseguir chegar nesse espaço, mas existem outras possibilidades e a mídia deveria se importar mais nessa questão de mostrar que sim, a gente pode tudo que a gente quiser, a gente pode estar em qualquer espaço, independente dos estereótipos que a sociedade cria ou não, né? E hoje, quando tem um comercial de TV, por exemplo, que traz essa representatividade, vira notícia, né? Foi a questão do Papai Noel negro, né? Teve uma campanha de Natal e o Papai Noel era negro. Aí a mesma coisa agora do filme da Ariel negra. Que absurdo, mas, pessoal, a sereia, ela não existe. Caso vocês Daí não ela saibam. pode estar, né, podendo ser branca ou preta. A gente tem essa variação aí disponível, né? Eu acho que esse é um lugar também interessante, que as pessoas ainda levam muito como uma ofensa. Querer representar essas questões, mostrar pessoas diferentes, que nem todo mundo é branco, loiro, do olho azul, e que a sociedade ainda se incomoda um pouquinho. Mas eu acho que é um lugar importante da gente estar tomando o nosso espaço. É legal isso que tu falou, que eu lembrei... Não sei se vocês assistiam quando crianças, Jovens Titãs, né? Era um desenho animado. É da mesma família, assim, os super-heróis. Só que era para ser a juventude, né? Do Batman. Aí tem o Robin, né? Jovem. E aí, alguns anos atrás, eles criaram uma série em live action. E a Estelar, que era a minha personagem favorita da animação, é uma mulher negra. E todo mundo, como assim Estelar é negra? Aí se você vai olhar o desenho, ela é tipo laranja, porque ela é uma alienígena. Não existem pessoas laranjas, até onde eu sei. Alienígenas, talvez. Só que qual que é o problema de ser uma pessoa negra? Tinha que ser uma pessoa branca? Ou eles esperavam um CGI horrível de uma pessoa laranja? A Estelar tem que ser branca pra fazer o CGI de pessoa laranja? Então, acho que é muito isso que tu falou, assim. E foi a questão, teve também um live action, não sei se chegou a ser um live action, mas era acho que uma reescrição de um quadrinho que tinha um personagem que era gay. Que foi um absurdo também, queriam cancelar o quadrinho. Meu Deus, como assim é gay? Como meu filho vai ler isso? Porque é normal. As pessoas são gays. Olha só, existe. Mas tu vê, não é escondido. Teve até uma época que tentaram boicotar, acho que a Frozen, porque diziam que a Elsa é lésbica, né? Então... Ia ter o par romântico no segundo filme. Fiquei esperando, decepcionada que não teve. E tem um outro campo que é muito importante também, que são os brinquedos, né? Afinal, a gente cresce com eles, principalmente os que vêm de personagens de desenhos animados, livros, etc., como a gente já vinha comentando, né? E brincar faz parte da criança, né? E hoje em dia, apesar de ainda ser menos, já existem diversas marcas apostando na representatividade, como é o caso da Barbie, por exemplo.
exemplo, que é muito difícil que alguém não conheça, né? Mas que tem bonecas negras, cadeirantes, bonecas também com corpos mais reais. E como é que vocês enxergam isso? Ou como é que foi também, tipo, na infância de vocês, com a questão dos brinquedos? Eu tenho uma boneca preta que eu ganhei por volta dos meus 2, 3 anos de idade até hoje. Porque era a única que eu tinha. Tinha outras bonecas, brincava com outras coisas, mas a única boneca pretinha eu tenho guardada até hoje, porque marcou muito, assim. Que era diferente, eu olhei e eu pensei, gente, sou eu. Tenho um bebê que nem eu. E não é, né, só as outras bonecas brancas, a que abre e fecha o olho, deitada e tal, que toma uma mamadeirinha. Tem uma boneca que parece comigo. Legal. E foi muito marcante ter essa possibilidade de ver isso. E eu vi que agora tem algumas bonecas, então, nessa questão, nesse lugar da mulher negra, que trazem essa representação, que trazem essa afirmação de que não é só a Barbie, boneca que cozinha, que trabalha, já tem de profissões, de coisas que tu consegue fazer, tu pode. Olha que lindo, tu pode brincar de boneca, mas tu pode largar a tua boneca quando tu terminar a tua brincadeira e pegar um livro e estudar, porque tu pode ser advogado, né? Ter essa opção. Eu acho isso muito legal. Resumirá isso. Exato. E eu acho isso muito legal, acho muito interessante. Uma outra questão que eu também acho muito legal agora, que vem ganhando um pouco mais de força nos últimos anos, é a questão dos lápis de cor, que pra mim foi sempre uma questão muito forte na escola. Ai, pinta esse bonequinho da cor da pele. Que pele, que Sim, cor? no caso, eu só sou pintar de marrom, porque a minha cor da pele não é essa cor da pele que tu tá me dando. Esse giz que tu me entregou não é a cor da minha pele. Mas se eu pintar com meu lápis de cor marrom que eu trouxe de casa, aí sou eu. Aí tudo bem. Não, mas é que não é assim o desenho. Olha aqui a imagem. Tu tá reproduzindo esse aqui. A cor da pele, ela é mais clarinha. Aí tu pinta de salmão. Senão, não vai ficar igual o desenho que a prof trouxe pra ti. Ok, tudo bem, mas pra mim não é cor da pele. E hoje a gente já tem vários, né, lápis de cores, de cera, com representações de cores de diferentes tons de pele, né? Eu acho que é super importante também. Eu acho que até eu trabalho em sala de aula, né? Então essa questão do lápis de cor é muito legal, porque a gente consegue ver a diferença. Tipo, essa geração que tá agora em sala de aula, sei lá, 7, 8 anos, eles já têm essa consciência de que aquilo ali não é cor de pele, aquilo é salmão. Tanto que quando eles vão pedir emprestado pro colega, eles pedem salmão ou marrom, enfim, eles não chamam mais, não existe mais essa questão do cor de pele, assim, pra alguns, né? Não posso falar pra maioria, mas assim, da criação, né, do contexto. E até do próprio professor, né? Da maneira com que o professor instrui, porque eu acho que é muito importante também essa questão do professor em sala de aula entender isso, fazer essa autocrítica, porque, né? E instruir que, real, não existe cor de pele daquela cor, até porque daquela cor não é bem exato. difícil ser aquela não cor. sei que é um pedaço de sushi andando, mas... Enfim, eu não lembro muito da minha infância, assim, vou ser bem sincero. Mas eu tenho fotos que dá pra ver, assim, o fundo LGBT, assim, nas fotos, sabe? Questão, assim, de a maneira com que eu tava brincando, o que eu tava brincando, que hoje em dia eu percebo que essa questão dos brinquedos que cumprem o seu papel social também, né? Porque além da falta de representatividade, a gente tem que entender essa questão do papel social que o brinquedo tem, né? Pra que ele serve? Ele serve, por exemplo, uma cozinha. Pra que vai servir? Pra quem vai servir? Então, tem toda essa questão de que, pra além da representatividade, porque eu não consigo pensar em uma boneca trans, por exemplo. Enfim, mas que a funcionalidade desses brinquedos, por que carrinho tem que ser de menino? Por que casinha tem que ser de menina? Por exemplo, a própria motricidade, que é a nossa capacidade de se movimentar. Que tipo de motricidade, a ampla ou a fina, um menino vai desenvolver jogando bola, dirigindo aqueles carrinhos de pedal, andando de bicicleta? E por que esse tipo de brincadeira e de brinquedo, ele não é disponibilizado muitas vezes pras meninas. Pras meninas tipo, vai brincar de panelinha, vai brincar de casinha. Então, até a própria questão do desenvolvimento das habilidades corporais, ela é afetada, se tu for parar pra pensar, né? Faltou bastante brincar de bola quando eu era criança. Exato. Acho que seria um pouquinho melhor hoje. Mas é legal isso, até tem um Instagram, não sei se vocês acompanham, que Inspire Outras, né? Que é a mãe do bebê aposentado. Sim. Ai, amo. E eu lembrei um tempo atrás, agora ele tem a casinha completa, né? Ele tem uma casa onde ele cozinha e tudo. E aí uma seguidora enviou como um mimo, um presentinho pra ele, aqueles kits de limpeza. E ela não se deu trabalho de procurar um amarelo e vermelho, ela mandou um rosa mesmo. E a mulher, agora esqueci o nome, mas enfim, a dona do perfil foi tipo, cara, amei, é isso, entendeu? O filho dela tava brincando com um kit de limpeza que era rosa e tá tudo bem. E é excelente que quando ele for no mercado comprar, ele não vai poder escolher, eu só vou comprar uma vassoura se tiver azul, senão não vou limpar minha casa. Isso! Princesa, tu vai limpar a tua casa independente da cor da tua vassoura. Então é o momento da gente começar a normalizar, né, isso. E vai limpar a casa, né? E vai limpar a casa. Excelente, é um ponto importante também. A gente tá falando, então, até agora mais de entretenimento, né? Mas um campo muito importante, que pelo menos
menos nos últimos anos, a gente ouve falar bem mais, é o político, né? Há uma falta significativa de representatividade, tanto de pessoas negras como LGBTQIA+, indígenas, mulheres, entre outras minorias na política. Destacando, claro, que minorias não são no sentido de quantidade de pessoas, e sim da representatividade. E quando essas pessoas não estão presentes, parece que faltam dois tipos de representação. A óbvia, que é de olhar e ver alguém igual a si mesmo, mas também na luta e defesa dos direitos dessas minorias. Eu acho que a questão, até trouxe na coluna que eu falo na rádio sobre questões raciais, lugar de fala. Tu ter uma política pública para tratar de cotas, tu ter uma política pública para tratar de representatividade é muito importante, é muito legal, mas tu precisa ouvir as pessoas pretas, porque tu vê isso através dos olhos de pessoas brancas, a perspectiva delas vai ser totalmente diferente. Então é muito importante tu ter, né, principalmente na política, agora a gente tem o ministro Silvio de Almeida, né, que eu acredito que vai trazer relevância para esse ministério, que faz a gente acreditar que agora as coisas vão começar a funcionar. A gente tem uma política de cotas, tem uma lei de cotas, mas olha o tanto de fraude que tem. Porque a comissão que avalia, a comissão que julga, normalmente não é montada por pessoas pretas. As pessoas que estão ali, elas não têm uma propriedade naquela questão. Então existe a lei, existe alguma coisa que proteja, né? Tem a lei contra o racismo, que é crime e tal, mas quem julga é o juiz branco, não é o juiz preto. Então não sabe como a pessoa que sofreu aquele ato se sentiu. Então a perspectiva dele é totalmente diferente. E acho que a política é um lugar muito importante porque a gente tem que ter essa representatividade para ter realmente o acesso a essas pessoas e esse lugar de fala, né? Porque se tu trouxer uma pessoa com uma perspectiva totalmente diferente, uma experiência totalmente diferente, teu julgamento vai ser totalmente torto, porque tu não tem noção do que é aquilo ali na pele. Quando a gente fala de representatividade política, vem assim pra mim, ao menos, né, uma outra questão. Quando eu penso em pessoas trans, porque no Brasil a nossa expectativa de vida é de 35 anos. Pessoas trans, a expectativa de vida é 35 anos. Então a gente tá quase que no outro século ainda, né? Existem duas pessoas deputadas eleitas, que é a Duda Salabert e a Erika Hilton. E aí eu fui pesquisar, porque eu só conhecia essas duas. Se existiam outras pessoas, e não existem atualmente, assim. Tipo, na questão federal, sabe? Então, claro, existem vereadoras, vereadores e tudo mais. Até no estado tem a Atena Roveda, ela é uma grande, assim, influência, né, política, porque ela é uma pessoa trans, mas vai muito além, vai da questão de existência também. A gente não consegue ocupar esse espaço porque a gente morre antes. Quando não chega na idade elegível. Exato. Não tem tempo de concorrer a um cargo. Isso é muito pesado. E eu acho que também tem um discurso de que, assim, temos duas deputadas trans. Então a gente tem representatividade. Ótimo, Cota, né? Mas não, né? E é engraçado, a gente volta naquilo, né? Aí vira notícia. Primeira deputada, primeira governadora trans. Mas se fosse algo comum, não teria esse tipo de matéria. Bom, a gente já falou sobre representatividade na mídia, na publicidade e agora na política. Mas e no mercado de trabalho, né? O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que uma mulher negra ganha 44% do que recebe um homem branco. E para os homens negros, esse número é de 56%. E já para pessoas LGBTQIA+, isso é ainda pior, né? Ainda existe muito preconceito no mercado de trabalho, principalmente com pessoas transexuais e travestis. Tanto que 90% das mulheres transexuais e travestis acabam sobrevivendo da prostituição. E vocês acreditam que a representatividade no mercado de trabalho também é ela importante no combate desse preconceito? Bom, acho que é extremamente relevante, que é, né, até um ponto que a gente estava conversando já sobre, é a pessoa se enxergar num cargo de poder. Eu não sou uma pessoa preta e eu não preciso estar dentro de uma empresa para ser mandada, eu também posso ser chefe. Então esse lugar de representatividade eu acho que é extremamente relevante e importante pra gente começar a tomar posse do que pode ser nosso, porque até o momento a gente vê muitos posição de servidão e só a pessoa preta ela só é validada e só é legitimada quando é uma empregada que conseguiu, graças à patroa branca muito boa, viajar uma vez na vida pra Disney. E chegou o momento de mudar essa situação, né? E acho que essa representatividade na área do trabalho, a questão do salário também é gritante, que chegou o momento de a gente parar de caracterizar, que precisa ter representatividade, porque a gente é diferente, a gente tem que se encontrar em todos os lugares, mas tá na hora de parar de ter essa desigualdade, né? É um absurdo a gente pensar que a pessoa, por conta da sua estética, por conta... Eu, por exemplo, não tenho como esconder que eu sou uma mulher negra. Se eu for fazer uma entrevista,
entrevista e o entrevistador, ele quiser me dizer, o teu salário ele vai ter que ser um pouquinho mais baixo, ele pode dar uma remendada, tentar evitar de me dizer o motivo, mas eu vou saber que é porque eu sou preta. Porque eu não tenho como me esconder, não dá pra eu chegar lá e dizer, não sou uma mulher preta, eu sou branca. Eu sou branca. Não adianta. Me autodeclarei branca, mas tu não é, princesa, tu não é. Aí, então, eu acho que é um lugar muito importante também. E tem que se provar mais, né? A gente tem que fazer praticamente o dobro. Pelos dados que vocês trouxeram, pra chegar no mesmo resultado, a gente tem que se empenhar 2 vezes mais. Porque não basta ser uma pessoa negra, tu ainda é uma mulher. Temos ainda mais esse detalhe, né? E aí, se tu for uma mulher preta, trans, aí assim é no petróleo, né, que tu vai parar, porque eu acho que é interessante a gente pensar também, essa questão do Brasil ser o país que mais mata pessoas trans, né? Ele é o país que mais consome pornografia trans também. E aí tá aí também o dado que vocês trouxeram, que é de 90% das mulheres trans sobrevivem da prostituição, porque é onde os nossos corpos são vistos aqui no país. Aonde? Que tipo de espaço? Fazendo programa, subempregos, a ANTRA, que é um dos grandes meios, assim, de pesquisa e de divulgação de cultura e de pesquisas voltadas pro pessoal trans, diz que 70% das pessoas trans não concluem ensino médio. 0,02% estão no ensino superior. Então, são questões que é muito complicado, assim, e quando a gente consegue enxergar alguém, por exemplo, dentro de uma academia, fazendo pesquisa, e no mercado de trabalho convencional, assim, trabalhando em alguma loja, já é alguma coisa, por menor que seja o emprego, a pessoa trans estar empregada no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, eu acho que e no Vale do Taquari em si, é um negócio surreal, sabe? Tu conseguir ver pessoas sendo respeitadas pelo gênero, porque tá, ok, vamos contratar uma pessoa trans. E o resto? Você precisa aceitar o nome social da pessoa, você precisa, porque assim, é desgastante trabalhar e ter que reafirmar o meu gênero, o meu pronome 500 vezes por dia. E o nome. Exato. Então, assim, é muito complicado, porque a gente pode até ocupar esse 0,02% do ensino superior. Mas a que preço? A que custo? Tanto que no Brasil, o número de suicídio de pessoas trans masculinas, ele é extremamente alto. O número de assassinatos de pessoas trans femininas, que são mulheres trans, travestis, pessoas não binárias trans femininas, é muito alto. E o número de suicídios trans masculinos é muito alto. Então, assim, são também 2 lados da moeda, né? Porque a gente não consegue, sabe? A gente parece que patina e são poucos que conseguem alcançar algum tipo de êxito. Não sei se essa é a palavra que a gente aquele deveria usar. Aquele sucesso que a gente romantiza. Exato, né? exato. Acho que seria o sucesso. É quase que uma utopia, assim, pra gente. E os poucos que conseguem, muitas vezes, a saúde mental, a questão de exploração, ela é muito grande. Então, assim, existem professoras universitárias transexuais. Eu tava lendo aqueles dias de uma professora que sofre dos colegas de trabalho, que são professores universitários, né? Que deveriam ser pessoas que... esclarecidas. Exato, mas mesmo assim continuam sofrendo, sabe? Então eu acho que a representatividade, ela vai muito além do que ocupar o espaço, né? A gente precisa ser visto enquanto o que a gente é. E respeitado, né? Exato, exato. Eu acho que conquistar o lugar, ter o trabalho, vai te trazer conquistas materiais, mas a falta de respeito que tu sofre num ambiente assim, com os dados que tu trouxe, acaba tirando a tua saúde mental e a tua vida. Exato. Então, a que preço o trabalho, né? É porque, até ali como a Pi falou, né, seria um elo pra combater o preconceito, porque, ok, está ali, mas o preconceito ainda existe mesmo ali com os teus iguais, né, entre aspas, os teus iguais, as pessoas que estão no mesmo cargo que tu, trabalhando na mesma coisa que tu, e elas não te respeitam, elas continuam tendo aquele preconceito contigo. Tá, e tu comentou antes, eu deixei pra gente falar agora um pouco mais sobre isso, sobre o professor, né, tá se formando em pedagogia, quase pedagogo já, isso aí. E o professor estar ali e passar essas coisas, né. Vocês percebem essa importância da representatividade, mas quando vocês já estão no mercado de trabalho, tá, como professor, né, de passar isso pras crianças, Nadine como advogada, também na defesa, né, do que tu comentou antes, a pessoa recebeu um crime de racismo, mas quem julgou foi o juiz branco, quem fez a defesa foi o advogado branco, né? Isso pesa também, serem vocês dentro desses espaços pra passar isso adiante. Hoje até aconteceu várias vezes, assim, porque eu sou monitor, né? Não sou professora ainda, mas trabalho em sala de aula fazem, sei lá, 6, 7 anos já. E desde que eu comecei, ao menos uma vez por dia eu escuto: tu é um menino ou uma menina? Então, assim, e aí eu poder explicar o que eu sou
passou pra aquela criança vai dar um gatilho, ó. Pode acontecer de pessoas serem assim. E não só pra questões LGBTQIA+. Pra outras questões também, eu, enquanto minoria, tenho que entender a importância de mim, enquanto professor, tá ali dentro e reafirmando que todos têm o seu espaço, que todos são importantes, que, independente das dores, todos são importantes ali dentro, né? E que ninguém é superior a ninguém por alguma questão, sei lá, física ou independente. Até da questão da sala de aula, é pra criança poder ver que existem pessoas diferentes e que é ótimo que existem pessoas diferentes. Acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão de todos somos iguais. Não! Nós somos todos diferentes e essa é a parte boa, que a gente é diferente e cada um pode conquistar o seu espaço independente dessas diferenças, porque todos temos os mesmos direitos. Aí sim, é um lugar que todos têm os mesmos direitos, mas as pessoas não precisam ser iguais para ter os mesmos direitos. Não precisam todas serem mulheres negras para poderem ser advogadas. Todas as mulheres, todas as pessoas podem ter esse direito. Não pode ter esse limitador. Mas porque esse estereótipo tem nessa... Então, todos podem adquirir todos os direitos e a questão, né, do julgamento é realmente do lugar de fala. Tem essa possibilidade de existir, né, nesse lugar. Eu sou advogada de uma pessoa preta que sofreu um crime de racismo do condomínio dela, eu entendo a dor que ela tá sentindo, a indenização que eu vou pedir é essa. Eu sou uma advogada branca, tô atendendo um crime de racismo, mas não entendo bem como é que aconteceu, não sei se a pessoa vai precisar de tratamento psicológico depois ou não, então não sei qual a relevância, não sei, vou jogar baixo. Ou se não é um mimimi dela. Vamos ver se não é um exagero também, né? Pode ser que não foi tão grave assim, mas eu vou pedir uma coisinha aqui, eu vou pedir um valor básico, até porque ela não tem muito conhecimento, né? Então ela não vai saber. Ou qualquer coisa que ela for ganhar, tá ótimo. Porque foi só um crimezinho de racismo, elas só ofenderam ela. E aí nem encostou, foi só uma fala. Foi só uma coisa que ela disse, nem machucou. E aí, nesse lugar, ter essas pessoas que trazem essa representatividade é tu trazer uma coisa mais pessoal, a pessoa sentir o que tu já sentiu, o que tu tá sentindo naquele momento, e através disso, então, conseguir exprimir o teu direito efetivamente. E falando, então, sobre representatividade no mercado de trabalho, Nadine, o teu trabalho de conclusão do curso de Direito, né, o famoso TCC, teve como título O Racismo Estrutural e a Falta de Professores Negros na Universidade do Vale do Taquari, RS, um estudo sobre a importância da representatividade de docentes na Univates. Explica pra gente o que foi a tua pesquisa e o que tu consultou com ela. Bom, inicialmente queria muito pesquisar sobre a questão do racismo estrutural, porque eu vejo que é uma questão bem forte aqui no Vale, que a gente tem muitas pessoas pretas, mas as pessoas pretas não são vistas. Então, algum senso comum acredita que não há... no Rio Grande do Sul quase não tem negro. É mentira, tem sim. Então, esse racismo estrutural era a ideia que eu queria, né, inicialmente abordar. Aí eu fui verificando ramificações pra ver onde eu ia chegar. A Univates era a minha segunda casa, eu passava 6 dias da semana aqui e eu não encontrava pares. Eu não via pessoas igual a mim. Tinha pouquíssimos colegas e nenhum professor. E aí eu tava revisitando então esses dados e entre 2017 e 2020 e atualmente não tinha nenhum professor negro no direito. Eu cursei 7 anos aqui na faculdade e eu não encontrei nenhum professor que me dissesse: olha, Nadine, faz um mestrado, talvez tu possa ser professora aqui na casa pra ser uma professora preta junto comigo, porque não tinha. Quem me incentivou a iniciar essa questão do mestrado foi a prof. Fernanda, que então participou da minha banca do TCC, que até me deu um pouquinho de medo, porque ela era a pró-reitora de ensino na altura, e eu pensei, vou falar sobre esse assunto com a pró-reitora de ensino da Univates, fiquei com um pouco de receio, e ela foi a minha maior incentivadora pra estar conquistando o que eu tô fazendo hoje. Esse trabalho pra mim foi muito relevante, foi muito importante, eu já conquistei várias coisas por conta dele, e eu acho que é importante a gente dizer que a Univates é um ambiente que precisa ser muito plural, porque é uma universidade, uma instituição com muita potência, tem muita força e tem muita relevância onde chegou até hoje, e a gente precisa trazer essa pluralidade pra esse ambiente de convivência, pra gente ver pessoas diferentes em ambientes iguais e todas no mesmo nível de, né, no mesmo patamar, digamos assim. Então, eu acredito que a instituição tá caminhando nesse sentido de melhorar, né, nesse lugar, e pra mim é muito importante fazer parte dessa caminhada, e eu acho que esse espaço aqui que a gente tem também pra ter essa conversa, esse bate-papo, essa troca de ideia, também valida mais ainda a importância da gente, né, desse tipo de trabalho, como é importante e relevante a gente fazer esse tipo de pesquisa, analisar esse tipo de dados pra verificar se realmente as pessoas estão abertas a isso. E aí outro ponto que eu abordei e estudei também foi o que isso gerava no quórum de alunos, porque a Univates, na altura da minha pesquisa, meus dados foram só até 2020, porque eu apresentei
eu trabalho em 2021, tinha mais de 7 mil alunos e só 55 em todos os cursos da Univates eram pretos. Então, né, e onde é que estão essas pessoas? Elas não estão dentro da instituição porque elas não querem, elas não têm condição financeira porque elas ganham 44% a menos, né? Então, eu acho que são questões muito importantes da gente debater, mas também, claro, nesse ambiente acadêmico, mas sentar na roda de bar, vamos conversar com a coleguinha sobre a questão da representatividade, vamos dizer, olha só, tu já parou pra analisar, foi até uma das provocações que eu já trouxe também no programa, vamos parar pra analisar, quando tu vai em algum lugar, tu vai conhecer algum ambiente, num restaurante, alguma coisa, as pessoas pretas, elas estão sentadas na mesa do teu lado ou elas estão servindo? Elas estão te trazendo a tua bebida, a tua comida da cozinha? Que é uma reflexão que dificilmente a gente faz. É difícil a gente parar pra prestar atenção nisso, mas quando parar pra prestar atenção, normalmente as pessoas pretas vão estar a maioria servindo. Que aí é o que eu pretendo estudar no meu mestrado posteriormente, que são as posições, lugares de servidão e onde as pessoas pretas podem chegar. Eu lembrei agora, mas foi uma questão do que o Seu Jorge, né, abordou no show dele em Porto Alegre no ano passado. Justamente isso, e gerou uma grande polêmica essa fala dele, né? De ele questionar isso pra uma plateia branca enquanto só pessoas negras serviam ele. E aí as pessoas brancas se incomodaram com o comentário dele, vaiaram ele, né? Ofenderam e cometeram crimes de racismo lá dentro, né? Chamando eles de macacos, ele e a banda dele. Então isso é engraçado, parar pra pensar nisso. Se a pessoa tá lá em cima, cara, é um cantor, é famoso, o mundo inteiro conhece o Jorge. Tá ali te proporcionando uma reflexão e aí tu vai a ele e faz o racismo, né? Comete o crime ainda. Essa questão do Seu Jorge que me pega bastante ele foi contratado pra estar ali. Exato. E as pessoas sabiam que estavam contratando o Seu Jorge. Elas têm noção, ele discute isso o tempo inteiro nas redes sociais. Não é uma pauta assim, tipo, hoje eu vou me rebelar e eu vou falar sobre posição de servidão. Não, é a realidade, é uma discussão que já acontece, mas que ainda choca muito as pessoas porque afeta os privilégios delas. E aí, afetando esse privilégio, claro, é muito difícil a gente chegar nesse lugar de tipo, tudo bem, eu abro mão do meu privilégio para que o coleguinha do lado possa ter acesso aos mesmos direitos que eu. Eu acho que é por isso que ainda incomoda tanto, né? Essa questão de trazer esse tipo de discussão, trazer esse tipo de debate ainda traz muita repercussão negativa, porque as pessoas ainda se incomodam porque elas sentem que os privilégios delas vão ser afetados com aquilo ali. E aí tenta repelir, evitar, não, vamos deixar como tá legal assim, né? Vamos melhor, se eu tiver que regularizar a jornada de trabalho da minha empregada, vai ficar complicado pra mim, né? Se eu tiver que pagar hora extra pra ela, que às vezes eu preciso que ela faça mais um negocinho. Passa mais uma camisa porque eu tenho um evento às 7h30 e eu precisava que ela ficasse. E o filho dela pode esperar um pouquinho em casa. Sim. Tá tudo tranquilo. E eu acho que a gente, né, trazer essas discussões, ter esse espaço, é muito importante pra gente desnormalizar esse discurso. Isso não pode ser normal, não pode ser natural, né? Não pode ser repetido como se fosse só uma conversa. Mas é que eu falei isso só pra minha amiga, então não tem problema. Não, o problema é tu ter esse tipo de pensamento. Não pra quem tu falou. Não pra quem tu falou, né? Não é porque tu tá... Que é o que a gente vê muito com as questões das redes sociais, né? Ninguém sabe que sou eu. Eu crio um fake, aí eu posso falar o que eu quiser. Não. Hoje em dia, até que enfim demorou, mas chegamos nesse ponto, a internet não é mais terra de ninguém. Então, tu me ofendendo, tu tendo um ato racista, né? Cometendo algum crime, a gente tem como descobrir quem é. E daí eu, nessa parte, né, de mais jurista, dá pra saber quem é. Então, não é mais escondido. Foi a questão também do Seu Jorge que identificaram pelas vozes. Conseguiram algumas pessoas identificar quem era pela posição que estava sentada, pela gravação do vídeo que teve. Então já tem milhares de elementos que não se passa mais despercebido. Bom, a gente tá se encaminhando pro final, nosso bate-papo, infelizmente. Então a gente gostaria de saber se vocês acreditam que a gente pode reparar essa falta de representatividade em todas essas esferas que falamos até agora. Tem uma esperança aí? Eu acho que a gente vem caminhando a passos curtos, pelo menos no meu lugar de fala de mulher preta. A gente tá evoluindo devagar, mas a gente tá começando sim a ter essa representatividade. Eu acho que tá começando a incomodar um pouco a falta de pessoas pretas nesses ambientes. E acho que a gente tá caminhando devagar ainda, porque a gente tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, um estado muito conservador e a questão de privilégios que as pessoas não querem abrir mão ainda. Então a gente vai demorar um pouquinho para chegar no nível 50-50, mas eu acho que a gente tá caminhando em direção a essa representatividade. E uma representatividade efetiva, de pessoas que realmente sejam relevantes nos lugares que elas ocupem e, né, acabem gerando uma melhora de vida e uma sociedade melhor para todos nós. Eu acho que a gente tá caminhando, sim, porque a gente ocupa já esses espaços, né? E eu acho que quem ocupa esses espaços tem que ter consciência da sua importância enquanto pessoa
que tá ali representando, porque muitas vezes tem isso também, né? Que a gente ocupa o espaço e daí a gente quer usar desse privilégio que a gente tem. Muitas vezes, sei lá, por mais que tenha sido difícil, a gente acaba ocupando aquela posição e esquecendo da luta das outras pessoas, né? Então, quem tá nos espaços de poder, quem tá nos espaços privilegiados, eu acho que tem que se entender enquanto representante, né? E da importância de lutar pela caminhada coletiva, né? Porque eu acho que é muito isso também. A gente vive o processo de se inserir nos espaços, tem que ser coletivo, senão ele não vai acontecer. E coletivo, tanto enquanto movimento trans, mas também enquanto minorias, né? Movimento de minorias, eu acho que não dá pra gente querer se promover, não dá pra gente querer alcançar os lugares por cima das outras minorias também, né? Então, caminhamos devagar, mas a gente celebra as conquistas dos outros, a gente tem que se reconhecer e tem que incomodar. Eu creio no futuro que a gente esteja em todos os espaços sendo respeitados, com dignidade. Eu espero que algum dia o Brasil deixe de ser o país que mais mata pessoas trans. Eu espero que algum dia o Brasil deixe de ser o país que mais consome pornografia trans. Tenho esperança, mas não é fácil, assim. Por isso que eu disse que eu sou um pouco pessimista, porque o cenário muitas vezes impede a gente de sonhar. E eu acho que isso também, quando acontece essa poda dos nossos sonhos, porque a gente morre antes, é muito complicado, né? Mas tenho fé. Tenho esperança na nossa força. Uau. Bom, como a Pietro falou, a gente chegou ao fim dessa conversa, que foi muito legal. Agradecemos muito vocês dois, a presença de vocês aqui hoje, falar sobre esses assuntos tão importantes. A gente se divertiu bastante também, acho que isso é legal, nossa conversa fluiu. Então, muito, muito obrigada por estarem aqui. Quem sabe em outro podcast de novo, né? Quando a Nadine finalizar o mestrado, ela vem aqui falar sobre o trabalho dela, né? Claro, estou à disposição. O Tai, depois de formado, vem falar sobre a vida de um professor, não mais um estudante. Pode ser. Isso aí. Bom, então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Foi muito, muito legal, muito interessante. E para quem nos ouviu até aqui, então, muito obrigada. E aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. Aproveite também e nos siga no Spotify. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Desenrola aí!